questões, só que o que acontece é o seguinte, algumas pessoas me alertaram bem, graças a Deus, que durante o vídeo eu errei algumas coisas, de propósito. Não foi de propósito, foi sem querer mesmo. Porque quando a gente está no computador aqui fazendo e sem olhar muito sem olhar para as fórmulas, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas não é o caso de vocês. No futuro próximo, quando vocês forem fazer as provas, vocês terão disponíveis as fórmulas. Então, vocês não vão cair nesse erro que eu cometi, certo? Então, primeira coisa que eu queria corrigir aqui é nessa visada horizontal, onde eu não sei de onde é que eu tirei esse 0,99. Eu vi no vídeo que eu estava, vamos dizer, eu falei certo, só que na hora de digitar eu digitei errado, certo? Na verdade, o que é correto, no caso, a fórmula do FM, né? FM é igual a Fs mais F1 dividido por 2, certo? Então, FI no caso vai ser igual a 2 vezes o FM, que é 1,455 vezes 2, menos Fs. Então, eu tenho o valor de F1 que é igual a 1,418. Me perguntaram também por que o valor de F1, de FI no caso, estava errado, né? Logicamente, assim, e como é que eu poderia saber que aquele valor estava errado? Então, nessa situação, logicamente, você vai conferir se os valores estão batendo, né? E, lógico, no campo você não vai ter como atribuir isso aí se você não souber quais foram as leituras que você fez, né? Então, no caso, eu coloquei de propósito aqui, sabendo que era o FI, né, o fio inferior que estava errado, né, para a gente saber, para me ter nortear vocês, e assim, não, esse está errado, então a gente vai fazer o cálculo aqui agora com os valores, corrigindo no caso o valor de FI. E se eu não tiver o FI, eu posso também atribuir ou calcular esse valor se eu tiver feito as outras visadas, certo? Se for um esquecimento, alguma coisa assim. Então, beleza. Sabendo isso, sabendo dessa correção aqui, deve estar claro para vocês, acredito que sim, né? Que aqui nós temos o valor, né, já calculado aqui do F1, do FI, o fio inferior, certo? Que é 1,418. O outro valor aqui no caso do DN não tem diferença, né? Porque os valores, o fio médio e a altura do instrumento, eles não se alteraram, então o valor é esse mesmo. Em relação ao DH, no caso, aí sim, aí teve modificação, né? Então F1, que é 1,418, FM 1,405, Fs, que é 1,492. Então, o H, nesse caso, vai ser o Fs menos o Fi, que então eu tenho 0,074. DH, então, vai ser 100 vezes H, né? Porque aquele valor lá do cosseno ao quadrado de alfa, se você fizer o cálculo para 90, você vai ver que esse valor aqui vai virar 1 e aí ele não influi nem contribui. Então, DH é igual a 7,4 metros de distância, certo? Então, correção feita. Vamos às questões que eu falei aqui. Então, tipo aqui, eu tenho a questão 1, né? Um piquete A com a visada de mira colocada em um outro piquete B, foram feitas as seguintes leituras: fio inferior 0,417, fio médio 1,518, ângulo vertical igual a 5 graus e 30 minutos, visada descendente de A para B, certo? Altura do instrumento 1,5 metros. Calcule a distância horizontal entre os pontos A e B, sabendo-se que a luneta é do tipo analítico, ou seja, não vai precisar do fator de correção, certo? Muito bem. Eu agora optei por fazer aqui na lousinha, porque tipo, eu vou fazendo, vou calculando e não acabo sem precisar escrever, e aí olhando para as fórmulas, para mim não errar como eu errei nos outros cálculos, né? Então a gente tem aqui o valor do I, eu não tenho
o fio superior, né? Eu não tenho o fio superior, sendo assim, eu tenho como calcular o fio superior, que é se é FM, se eu tenho FM e tenho FS, ou tenho FM e tenho FI, eu posso calcular o valor de FS. Então, deixo o FS, vou colocar o FS em evidência, FM vezes 2 menos FI. Então, eu tenho FS é igual a 1,518 vezes 2 menos 0,417, então o valor de FS, nesse caso aqui, vai ser 2,19 metros. Para calcular o H, eu tenho tanto FS como FI, então H é igual a FS menos FI, H é igual a 2,619 menos 0,417. Então o valor de H é 2,202 metros. Beleza? Eu espero que eu não esteja sendo muito rápido. Como eu estou com todos os valores aqui, fica mais fácil, né? Então, aí é daquele jeito que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Eu tenho o valor de, para me calcular o valor de H, eu vou colocar na fórmula de H igual a 100 vezes o H. Esse 2,202 aqui é o H, cosseno ao quadrado de alfa. Então, fazendo a substituição, que eu sei que o ângulo, né, o valor de alfa nessa situação, vejam, aqui é um valor, né, aqui é uma leitura angular horizontal, onde eu tenho o valor de 90 graus. Eu sei que esse ângulo completo ele é de 95 graus e 30 minutos. Então, alfa vai ser justamente a diferença. Essa diferença é de 5 graus 30 minutos, certo? Então, é 95 menos 90 que vai dar justamente esse ângulo. Ele já deu direto para a gente aqui os 5 graus e 30 minutos. Então, fica mais fácil, né? Então, eu sei que esse valor aqui de 5 graus e 30 minutos vai ser o meu valor de alfa. Coloco lá na calculadora, 5 graus e 30 minutos, né? Usando aquela teclinha lá que eu mostrei da calculadora. Cosseno, aplico o cosseno e ao quadrado. Cosseno ao quadrado, então eu tenho aqui 0,9908 vai ser o valor referente ao cosseno ao quadrado de alfa, certo? O DH então vai ser 100 vezes 2,202, né, vezes 0,9908, que vai me dar um DH de 218,177 metros, certo? Isso para a primeira questão, certo? Essa é a primeira questão, a resolução dela aqui, certo? Então, na questão 2, a gente tem, vamos utilizar as mesmas informações aqui hoje os cachorros estão que estão, esse horário é complicado, né? Mas, fazer o quê? Estamos em tempos de reclusão, então os cachorros vocês vão ter que conviver com essa trilha sonora, beleza? Então, ok. Agora nós temos a segunda questão. Considerando os dados do exercício anterior, calcule a distância vertical ou diferença de nível entre os pontos e determine o sentido da inclinação. Beleza. Então, eu tenho aqui agora, de novo, eu estou fazendo esse tipo de leitura, tenho essas leituras aqui, eu quero calcular o DN, certo? Quero calcular o DN. Eu sei que é uma visada descendente. Visada descendente, eu sei que a fórmula é DN é igual a 50 vezes H, seno 2 vezes alfa mais FM menos I, certo? Ou seja, se é descendente, mais FM menos I. Se é ascendente, menos FM mais I, certo? Beleza. Substituindo esses valores, né? Substituindo esses valores, eu sei que o seno 2 vezes o valor de alfa, que é 5,30, vai ser o seno de 11 graus, certo? Seno de 11 graus. Tem o valor, tem o 50, que é da fórmula, o valor de H que também já temos, né, que é 2,202 e mais o valor do fio médio menos o valor da altura do instrumento, que é 1,5 ou 1,500 metros. Esse aqui é 1,518,
esse aqui 1,5 ou 1,500 metros. Metros, no caso, 1,5 metros, no caso, né? Então, dN vai ser tudo isso aqui, vezes o valor, que é o seno, né, de 0,19, o seno de 11 graus. E eu vou proceder essa multiplicação primeiro, e aí eu tenho 21, esse valor aqui, todo dessa expressão, 50 vezes 2,202 vezes 0,19 vai me dar 21,008, mais 1,518 menos 1,500, eu tenho que dN é igual a 21,026 metros. Então, essa é a minha diferença de nível. Então, se é uma visada descendente, ela já implica, teoricamente, se fosse uma visada ascendente, esse exame, logicamente, é para mim enxergar, a visada descendente é para mim conseguir enxergar na luneta, né? Por exemplo, se eu tivesse se eu tenho uma diferença de nível muito grande, a régua tem aproximadamente 4 metros. Então, para mim conseguir fazer uma visada dessa, eu preciso regular a luneta para dar uma visada para baixo. Então, nesse sentido, eu estou num terreno em declive, né? De A para B eu tenho um declive, e esse declive é de 21,026 metros, certo? Então, essa distância, essa diferença de nível entre esses dois pontos é essa. Se eu estou aqui em A, eu tenho um valor de cota, né? Então, eu sei que vai ser a nossa próxima resposta, né? Nós vamos ter que responder isso. Esse aqui é um terreno que está em declive, de A para B eu tenho uma declividade que vai ser expressada aqui, certo? Bom, diferença de nível, então vamos... Aí na questão 3, ele diz assim, ó, ainda em relação aos exercícios anteriores, determine qual é a altitude H do ponto B, sabendo que a altitude do ponto A é 584,025. Aí é muito fácil, mais fácil que empurrar bem de ladeira. Eu sei que aqui, ó, a cota, né? A cota, nesse caso, a cota é igual à altitude, né? Ele está referenciando isso aqui como sendo a altitude, ou seja, o nível do mar, né? Então tem 584,25 metros de altitude, ou seja, a referência é o nível do mar. Mas pode ser uma cota, professor? Pode ser uma cota. Isso aqui pode ser uma cota, pode ser igual à altitude, mas nem sempre uma cota é igual à altitude, porque a cota ela pode ser atribuída também, certo? Então, é muito simples. Se eu tenho uma diferença de nível que é 21,026 e eu sei que a altitude é 584,025 menos 21,026, eu tenho que o valor da altitude no ponto B é de 562,99, beleza? Então, isso é a primeira, segunda e a terceira questão do exercício. Então, vamos lá à quarta questão. Um teodolito, essa daqui eu considero que seja assim, mais complexa, mais para usar mais a calculadora mesmo e tal, mas também não essas coisas todas de difícil, mas eu não sei se eu nem vou exigir esse nível de questão aqui para vocês, mas como está na lista, vamos fazer, né? Temos aqui então os valores, né? Nós temos aqui que a cota no ponto, ele dá esses valores, a cota no ponto 200, então ele já está falando aqui em cota, né? Está chamando esse valor, né? Ou referenciando o nível, né? Do terreno em cota. Então aqui ele está chamando de cota, certo? E ele está atribuindo esse valor ao ponto, né? De 200 metros. O eixo da luneta do teodolito encontra-se a 1,7 metros do solo. O que é isso aqui, esse eixo do teodolito? É justamente a altura do instrumento, certo? Está referenciado aqui a altura do instrumento. Para a estaca número 2, de cota 24,385, certo? Foram feitos em retículo inferior 0,325, retículo superior 2,675 e pede para calcular a distância horizontal entre essas estacas, certo? Beleza, então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem aqui a cota, que é 200,
a cota número 2, que é 224.385. A gente tem o fio inferior e tem o fio superior. A gente tem a altura do instrumento. Tendo isso daqui, a gente também tem H. H, no caso, vai ser 2,350. E a gente pode calcular o fio médio também, que é 0,325 mais 2,675 dividido por 2, eu tenho que o fio médio é igual a 1,500 também, ou 1,5. Então, eu não tenho alfa e eu não tenho DH, certo? Eu não tenho alfa e não tenho DH. Mas DN eu tenho. Eu tenho essa diferença de nível, porque eu sei que no ponto, o ponto 1 menos o ponto 2 é justamente o meu DN. Eu tenho lá que o meu DN ele é 24,385 metros, né? 224,385 menos 200, eu tenho que o meu DN é 24,385 metros. E eu sei que a fórmula do DN é 50 vezes H vezes seno, duas vezes alfa, menos FM mais FI. Ah, professor, por que menos FM mais FI? Porque, logicamente, vamos ver o seguinte, aqui nós estamos num ponto mais baixo, estamos indo para um ponto mais alto. Para mim, para essa visada ocorrer, ela tem que, teoricamente, ser uma visada ascendente, né? Principalmente pela diferença de nível, de 24 metros, aí tem que ser uma visada ascendente. Na prática, eu mostraria para vocês como é que funciona, mas entenda o seguinte, eu posso, num determinado ponto, mesmo se a diferença de nível for pequena, eu posso fazer tanto uma visada horizontal, quanto posso fazer uma visada descendente, como uma visada ascendente. Alguns pontos que têm uma diferença maior de distância horizontal, que você não consegue enxergar, ou você tem que fazer uma visada descendente, ou você tem que fazer uma visada ascendente. Nesse caso aqui, é uma visada ascendente. Então, por isso que é menos FM mais I. Certo? Então, o que a gente tem que saber? A gente tem esses valores aqui, certo? O FM e tem o I, e tem também o valor de DN, não é isso? Então, nessa expressão, eu substituí o valor de DN, e o valor de FM, e o valor de I. Passei tudo para o mesmo momento. Tudo que não estava acompanhado da incógnita, que é justamente o que eu quero encontrar nesse caso aqui, que é o alfa, certo? Eu estou atrás do alfa, certo? Vou fazer devagar para todo mundo conseguir compreender. Então, nesse caso, o valor aqui, 24.385 mais 1,5 menos 1,7, ele ficou 24,85. E a expressão que ficou desse lado aqui é 50 vezes 2,35 seno 2 vezes alfa. Então, esse valor aqui eu vou passar, certo? Essa multiplicação aqui eu vou passar para cá e vai ser 117,5 vai dividir 24.185. Então, esse valor vai ficar igual a 0,2058. E aí eu tenho desse lado aqui seno 2 vezes o valor do alfa. Então, vamos para o próximo. Sendo assim, ó, eu tenho que, estava lá no outro lado, o valor do seno estava aqui, não é isso? Então ele passou para o outro lado, na mesma teclinha, cadê minha calculadora? Na mesma teclinha lá do seno, você tem uma função, que é o shift, né, que tem a função de cima, que vamos dizer que é o inverso dele. Se ele está passando para outro membro, então ele vai ser o seno a menos 1. Então ele vai multiplicar esse valor aqui do resultado da divisão, e aí eu vou ter 11,8780, certo? 2 vezes alfa. Vou passar o 2 para cá, dividindo, então esse 11, eu esqueci de colocar aqui, mas ele vai dividir, né? 2, vai dividir 11,8780, que vai dar 5,9390. Esse símbolo aqui eu estou colocando justamente a teclinha. Quando você encontrou esse valor, para você transformar ele num ângulo, você vai pegar e apertar nessa teclinha e você vai descobrir que o valor de alfa é 5 graus, 56
minutos e 20,54 segundos, certo? E aí você pode, utilizando esse valor aqui, calcular o DH, certo? O valor de alfa, então, você vai colocar o valor de alfa aqui, 5 graus, 56, do mesmo procedimento, 5 graus, 56 minutos e 20,54 segundos no local do alfa aqui, beleza? Dá um enter lá bonitinho, e aí você, cosseno ao quadrado, aí você tem o valor e faz a multiplicação. Então você vai ter que DH para essas condições, a distância horizontal entre esses dois pontos é de 232,48 metros, certo? Essa é a distância horizontal entre esses dois pontos, certo? Depois dessa calculeirinha toda aí, de quebrar a cabeça de vocês, não sei se alguém tentou, mas se alguém tentou e conseguiu, teoricamente esse valor. Vejam aí também se vocês conseguiram de alguma outra forma, de algum outro artifício matemático, mas assim, a maneira que geralmente eu resolvo essa questão é dessa forma, beleza? Tranquilo. Então, resolvemos mais uma, vamos para a questão de número 5. Aqui é uma questão que é feita de trás para frente, né? Que é uma situação que pode ser uma situação de prova, né? Eu posso querer que vocês, dessa maneira aqui, você façam uma questão de trás para frente, onde eu dou para vocês as distâncias horizontais, né? E as distâncias verticais, e aí vocês calculem quais foram as visadas, certo? Para vocês terem um domínio matemático de cada uma dessas situações, né? Então, beleza. Vamos lá para o final, onde tem mais ou menos isso aqui. O que eu tenho, o que eu não tenho. Então, tudo isso aqui eu não tenho. Então, o que é dado na questão? Eu tenho, isso aqui são as cotas, né, do terreno, né? Eu tenho o A que vale 314, eu tenho o B que vale 345,710, eu tenho a altura do instrumento e eu tenho o DH, que é 157,100. Isso aqui todas as leituras aqui são em metros, isso aqui é em graus. Então, meu alfa equivale a 12 graus. E ele diz também, né? Deixa eu ver se ele diz aqui. Ele diz aqui que essa visada é ascendente, certo? Então, eu já sei que, o que quer dizer? Quer dizer que na leitura lá do que eu faço, o teodolito está com a luneta virada para cima, ou seja, o ângulo é menor do que 90 graus, ou seja, 90 graus menos 12, que vai dar aí em torno de 78 graus. Então ele está fazendo a visada assim, vamos dizer, vocês estão vendo aqui a lousa, né? Então isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Então seria um ângulo menor do que esse formado aqui pela lousa, certo? Então tudo isso aqui eu tenho que ir atrás. Então beleza. Deixa eu baixar aqui. Então beleza. Então vamos lá. Eu sei, o que eu sei, né? O que eu sei? Eu sei que H é igual a Fs menos F1. E eu sei que Fm é igual a Fs mais F1 dividido por 2. O que eu sei também? DH é igual a 100 vezes H vezes 0,967. O que é esse 9,67? É justamente o valor do cosseno ao quadrado de alfa, que é 12. Então eu peguei o 12, coloquei aqui em forma de grau, no caso, né? Coloquei o 12 em forma de grau, coloquei o cosseno dele e elevei ao quadrado. Então encontrei esse valor, 0,9567, certo? Então eu tenho esse valor, mas só que eu também já tenho o DH, não é isso? O valor do DH é 157,100. Então eu pego esse valor aqui, já está multiplicando, né? Então eu tenho que esse valor aqui vai dar 95,67, né? Coloco o H em evidência, o 157 eu vou substituir pelo DH que tem aqui, ó, tá vendo? Ó?
O DH está aqui 157, então vai ser DH dividido por 95,67, que é o produto dessa multiplicação aqui. Deixei apenas o H em evidência. Então, a partir dessa fórmula aqui, eu encontrei que o valor de H é 1,642. Vocês vão ver que se vocês acompanharam ou utilizaram alguma aproximação, alguma coisa assim, não utilizaram todos os valores, esse não vai dar quebrado, eu arredondei, certo? Então, H é igual a 1,642. Então, essa é a primeira coisa que a gente encontrou daquela listinha, né? Essa listinha aqui que está aqui, ó, que a gente não tem o H, que era para encontrar, então já encontramos o H. Então, falta o FM, falta o FI e falta o FS, certo? Beleza. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Opa! HFS. Deixa eu ver se eu estou pulando aqui para frente. Não, H tá aqui. Beleza. Então, beleza. Ok. Então, oxe, faltou alguma coisa aqui agora. Agora lascou. FM. Agora FS mais TH157, H150. Então é o seguinte, aqui, né? Aqui vocês estão vendo que isso aqui é um sistema de equações, é isso? Nós temos um sistema de equações, né? Eu não encontrei, qual falou que eu tenho um valor que eu estou devendo aqui para vocês. F1, quando esse valor de F1 aqui. F1. Ah não, velho. 2FI. Eu tenho aqui FM é igual a FS mais FI. Beleza. Mas o FM foi encontrado como? Através do cálculo de DH que eu não coloquei aqui. Eu não coloquei aqui o cálculo de DH. Diferença de nível. Tá vendo aqui que é 37, 31,7. Eu esqueci de colocar aqui o cálculo de DH. Ou de DH não, diferença de nível. Então, só para exemplificar para vocês, no caso, né? O que eu fiz, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, rapidão. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui. Não desliguem. FI tá aqui. FS tá aqui. Aqui, eu tenho que incluir um slide aqui. Vou buscar aqui agorinha. Ô, caramba. Isso é tudo ao vivo, tá, galera? Isso é tudo ao vivo. Isso é tudo ao vivo. Agora eu vou inserir um slide. Vocês continuem aí acompanhando o canal e não esqueça de deixar o like. Aproveitando que o professor esqueceu de fazer o que tem que fazer. É porque era tanto slide aqui que eu acho que eu esqueci de colocar. Pronto, achei, rapaz, você tá aqui. Não, não é você. Tá aqui, você, inserir. Pronto. Isso. Aí, isso aí o professor. Beleza. Tranquilo, então. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, outra fórmula, que é a fórmula DN, ela vai ter o valor de FM, é isso que eu posso utilizar.
eu tenho todos aqui, o que vai me sobrar de incógnita é justamente o FM, certo? Então eu tenho o DN, certo? Que é a diferença justamente entre esses dois valores aqui, ó, o 314 e o 345 é justamente 31,7. E eu sei que é uma visada ascendente, ele falou que é uma visada ascendente, então entra na fórmula de visada ascendente, que tem aqui, ó, menos FM mais I, beleza? Então, 50 vezes H, H que eu também já tenho, o valor de H, que é 1,642, substituir, o valor referente a o seno, 2 vezes o seno de 12 graus, certo? É igual a 0,406. Então, tá aqui, ó, eu coloquei aqui o valor dos 12 graus e aqui agora o valor de alfa correspondente a isso. O valor resultante foi justamente 0,406, certo? Beleza. Então, essa multiplicação aqui, ó, o resultado dela é 33,393. Você 50 vezes 1,642 vezes 0,406 é igual a 33,393 mais, né, mais, lógico, vocês estão vendo que eu joguei ele para cá e trouxe o valor de DN, né, para cá. Ele estava aqui multiplicando, não, ele estava aqui sozinho nesse membro, botei o FM para o primeiro membro, ele trocou o sinal e esse daqui também trocou o sinal, veio para cá subtraindo menos 31,7, certo? Menos 31,7. Então, o resultado dessa conta aqui é que o nosso FM é igual a 3,313 metros. Esse é o valor do fio médio, a leitura do fio médio, certo? Beleza. Então, eu já encontrei o H, já encontrei o FM, então está me faltando agora apenas os valores do fio superior e do fio inferior. Notem, isso daqui é um sistema de equações, né? Nesse caso aqui eu só tenho duas incógnitas. Eu tenho o valor de Fs e o valor de Fi que eu não tenho. O resto, tudo eu tenho. Fm eu tenho, o H eu tenho. Então, eu sei que Fs é igual a H mais Fi. E eu sei que Fm é igual a Fs mais Fi dividido por 2. Então, nessa equação aqui, eu vou colocar Fs em evidência. Então, Fs é igual a Fm vezes 2 menos Fi. Fs é igual a 3,313 vezes 2, que é 6,626 menos Fi. Esse é o valor de Fi nessa equação, certo? Então, vou pegar esse valor aqui e substituir nessa equação. Então, Fs aqui eu substituí, ó, por esse valor, 6,626 menos Fi é igual a 1,642, ó, 1,642 mais Fi, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou igualando uma equação à outra, então eu tenho Fi mais Fi, vai tudo para o mesmo lugar. Esse aqui eu vou para cá, esse daqui vem para cá e esse daqui vem para cá. Notem, esse 1,642 é o valor do H, tá? Então, um igualou ao outro, então beleza. Esse daqui veio para cá e esse daqui veio para cá e eu inverti os membros. Então, eu tenho Fi mais Fi menos 626, aliás, igual a 6,626 menos 1,642, certo? Beleza, acompanhando o raciocínio aí. Então, ó, 2Fi, né? Fi mais Fi, 2Fi é igual a 4,884. Então, Fi vai ser igual a 4,484 dividido por 2. Então, Fi é igual a 2,492, certo? Então, substituindo lá na fórmula, né, Fs é igual a H mais Fi, então eu tenho Fs é igual a 1,642 mais 2,492, Fs é igual a 4,134, certo? Então, essas daí são as soluções para essas questões, né? Vamos me desculpando aí meus atrapalhos, né?
mas exatamente essa foi a solução para essa lista de exercícios. E aí vocês vão resolver isso aí, eu vou deixar depois na página lá de vocês o que é referente o que seria referente uma avaliação teste, certo? Eu vou fazer ela, deixar disponível para vocês calcularem, fazer as contas de vocês, encontrarem os valores e deixarem a resposta e servir como algum tipo de avaliação. Não se preocupem que na verdade ela vai ser mais um teste do que qualquer outra coisa. O teste que eu estou falando é de testar mesmo, não um teste para avaliar vocês. É uma maneira que eu estou tentando fazer para que vou deixar lá por uma semana para vocês terem tempo de fazer com calma e tudo, e aí vocês vão fazer, eu acho que vai estar disponível amanhã já, e aí vocês fazem e me entregam, beleza? Então não deixem de assistir, passar para as pessoas, compartilhar com os colegas, deixa o link lá no grupo para o pessoal poder ver. Eu estou notando que não tem tanta visualização. Peço que me desculpem também pela manhã, o jeito que eu estava fazendo, eu acabei me atrapalhando porque eu estava digitando, não estava olhando para a resolução e calculando só na calculadora ali. Então, depois que eu coloquei na lousa, fica mais fácil que eu vou acompanhando e fazendo, e aí tiro a foto e coloco para vocês, e eu também estou mais habituado com esse tipo de interação. Na sala é bem mais fácil, vocês me corrigem, né? Apesar de eu não saber das fórmulas nem nada, mas vocês me corrigem lá. Então, obrigado, valeu e até mais.